Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai, nessa noite, queremos, ó Deus, ouvir, Pai, do teu coração. Escreve, Deus, as tuas leis, que nessa noite nós possamos comer do teu rolo. Deus, leva, Pai, a nossa mente cativa, em obediência, Pai, à tua vontade. Oh, Rabadakasurebecai. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, tira toda prisão, Senhor, todo peso, todo bloqueio espiritual. Meu Deus, traga agora, meu Deus, conforto e alegria. Alegra, meu Deus, o coração, meu Deus, de quem está triste. Traga paz, ó Deus. Meu Deus, que os teus anjos comecem, Pai, a ministrar, Pai, no nosso coração. Senhor, que os anjos do Senhor comecem a ministrar nos nossos caminhos. Movimenta, Deus, o mundo espiritual agora, Senhor. Movimenta agora, Senhor, o mundo espiritual, Pai, em nosso favor. Meu Deus, a tua igreja, Pai, é abençoada. A promessa, Pai, é que as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos hoje, Pai, em unidade, reunidos, ó Deus, em uma só voz, declarando a tua bênção sobre a nossa casa. Declarando, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa vida. Declarando, ó Deus, que o nosso coração é um altar a ti. Abençoa, meu Deus, a nossa herança. Abençoa, meu Deus, o nosso dia de amanhã, porque a ti pertence, ó Deus. Oh, Rabadacaço. Visita, Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Visita, Deus, aqueles que vão assistir essa mensagem. Meu Pai, derrama, meu Deus, da tua unção, Espírito Santo, não há distância. Encontra, Deus, corações, ó Pai, para que a tua presença possa, Pai, entrar. Manifesta, Pai, do teu óleo. Manifesta do teu fogo, Senhor. Manifesta, Jesus, da tua presença, Pai. Cobre-nos, ó Deus. Aradabacaçu. Limpa-nos, ó Deus, com teu sangue, Jesus. Lava-nos com a tua palavra. Mais do que nos esconder, Senhor, nos purifica. Nos purifica, Senhor. Purifica, Deus, o nosso coração. Oh, Rabadacaçuredeixaradacaçu. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, essa noite eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Deus falou no meu coração há um bom tempo atrás a respeito da vida de Davi. As pessoas sempre falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu ouvi isso, eu procurei nas Escrituras tentar entender qual era a atitude de Davi que o definia como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Deus nos amar, apesar de Deus ter esse caráter
de sempre nos amar, algo em Davi chamava a atenção de Deus. Alguns dizem que era a adoração, mas nós encontramos outros homens na Escritura que também adoravam. Alguns falam que era porque ele era um rejeitado, e Deus não desperdiça os rejeitados, porque ele estava num lugar onde ninguém deveria estar quando se vai se escolher um para ser rei na sua casa. Todos estavam adorando ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus naquele momento, e Davi estava no campo. Alguns falam que era porque ele amava o Senhor. Eu acredito que todas essas coisas são encontradas em Davi de fato. Mas Davi, ele tinha uma característica que alguns homens de Deus na Escritura não tinham. Todos eles sabiam que Deus era Deus, um Deus terrível em poder e glória. E alguns deles ainda não faziam o que Deus pedia. Alguns deles ainda olhavam como se Deus não fosse real. Eu separei alguns textos, eu não sei se eu vou conseguir ler, mas eu vou citar algumas coisas. Você consegue imaginar uma nação que ela vê prodígios, sinais no céu, como aquele povo no Egito. No Egito mesmo. Um Deus que os seus pais, os seus antepassados falavam, diziam, mas de repente agora você vê Moisés se manifestando, fazendo cobra aparecer, sua mão ficando branca, leprosa. E diante de tantos sinais, o povo ainda duvidava. E o povo do Egito, um povo místico, com muitos deuses, Deus foi trazendo uma praga e destruindo um rei, um deus, destruindo outro deus, destruindo os principados daquele povo. Tem um texto no Novo Testamento que ele diz assim: não pode o homem servir a dois senhores. Senhor fala de principado, fala daquele que é primeiro na nossa vida, naquele que é nosso dono. E todas as vezes que eu vi as pessoas pregando sobre esse texto, elas falavam sempre do dinheiro. E eu dizia, não faz sentido ser o dinheiro. O dia que eu descobri que a palavra ali traduzida riqueza, ela é, na verdade, segurança, e eu consegui perceber que isso preenche mais a nossa vida. Por quê? Algumas pessoas não são apegadas ao dinheiro, não são avarentas. Mas elas são apegadas à condição, talvez, de segurança no seu lar, de segurança na família, de segurança de um futuro, de uma aposentadoria, de uma garantia de saúde. E assim você vai vendo que você pode encontrar segurança em diversos lugares. Alguns dizem, não, eu vou morar lá fora porque lá é melhor, mais seguro. E se eu te garanto que você vai encontrar diversas atitudes que definem onde nós colocamos a nossa segurança. Mas sabe o que é interessante? Em certa feita, Davi, já um rei, com um exército, ele pega e tem os seus inimigos na frente dele. E ele com seus inimigos na frente dele, podendo ir contra os inimigos, ele vai consultar a Deus. Deus, posso ir contra eles? Posso ir onde eles estão? De repente Deus pega e dá a instrução, contorna, e eu te darei eles lá na frente. Perceba que Davi tinha toda a estrutura para se ir guerrear. Mas ele não deixava de buscar o conselho
de Deus. Ao contrário, Saul, um homem escolhido pelo povo, segundo as características do povo. A Bíblia diz que ele era tão formoso que ele sobressaía aos outros homens. Então, além dele ser um homem bonito, ele era um homem conforme o coração do povo, com características que agradavam o povo. Na primeira oportunidade que ele teve de não honrar a Deus e honrar o povo, ele assim o fez. Porque ele era conforme o povo. Eu lembro de um texto que o apóstolo Paulo ele cita e diz assim: se eu ainda quisera ser servo de Cristo, eu não ficava agradando os homens. E é estranho porque parece ambíguo isso. Mas o que ele está dizendo? Se a minha vida for definida pela vontade e os desejos do ser humano, não seria eu mais servo de Cristo. Porque eu estaria sendo conduzido de um lado para o outro conforme o coração das pessoas. Quantas vezes nós não nos impomos diante de alguma situação porque não queremos magoar alguém? Sim ou não, irmãos? E quantas vezes nessas nossas atitudes nós estamos magoando o Senhor? Sim ou não, irmãos? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, que é um texto que eu amo. Vamos começar a partir de Atos 13, 21. Diz assim: depois pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A característica principal de Davi era obediência à voz de Deus. Quando Davi fez o censo, ele estava ali contando os homens, quando na verdade o que ele queria naquela atitude dizer: eu sou poderoso, tão grande que não preciso mais de Deus. Aonde estava a sua segurança, irmãos? Agora no seu poder. Tem uma outra história que eu gosto muito na Escritura, que é do rei Asa. Um rei desse tamanhozinho. Um rei miserável. E a Bíblia diz que quando ele se viu em apuros, ele se humilhou diante de Deus e o buscou com toda a sua força. E aí Deus diz para ele: rei Asa, enquanto tu me buscar, eu serei achado de ti. Cuidarei de ti. E fez daquele rei pequeno um rei poderoso. Quando agora ele estava poderoso, se viu novamente em uma situação de perigo, ele não buscou o favor de Deus. E nem reconheceu a grandeza de Deus. Pelo contrário, ele ofereceu comprar o favor com tesouros, com alianças. Por que o nosso coração se perde tanto, irmãos? Porque nós olhamos tanto para a circunstância e não para o que é o Senhor de fato. Quando você vai ler a história daquele povo que sai do Egito,
A Bíblia diz que eles pereceram porque eram teimosos, tinham uma dura cerviz. E é engraçado que uma das coisas que mais fortalece o texto é a palavra que eles eram incrédulos. Mas eu, ao ler o texto e analisar, eu percebo que eles seguiram ao Senhor, foram ao deserto, caminharam, foram por todas as partes, sim ou não? Como eles são teimosos? A teimosia deles não era simplesmente algo externo, mas era um coração que em qualquer oportunidade olhava para Deus como Deus não era. Olhava para Deus como um Deus injusto. E é interessante que ao ler aquele texto, você vai vendo que Deus pega e coloca as águas amargas. E logo, quando você lê, a primeira coisa que você sente é a vontade de dizer, poxa Deus, mas a água era ruim mesmo. Qualquer pessoa reclamaria. Sim ou não, irmãos? Mas por que Deus colocou a água? E a Bíblia diz que Deus colocou a água para os provar. Quando Deus me ensinou a diferença entre amor e relacionamento sem amor, Deus me mostrou que o amor não se espera. E no relacionamento com Deus, nós temos que o amar. Não simplesmente esperar algo de Deus. Porque quando eu amo alguém, eu não espero dele amor. Eu simplesmente amo. E a maior maneira de entender isso é quando você pega uma criança no colo e é seu filho, e ele não fez nada por você e você diz, eu te amo. Ele não fez nada. Pelo contrário, faz cocô, xixi, chora, não te deixa dormir. E você olha para ele e diz, é tão lindo. Não é assim? Quantas noites nós ficamos sem dormir por causa deles? E às vezes, eles nos machucam ou se machucam fazendo chainha porque querem algo que eles acham que sabem que é melhor. Como os meus filhos me ensinaram nesse processo. Como a imaturidade deles me ensinou como eu agi muitas vezes assim. Como eu agi assim. Como eu esperneei diante de Deus porque Deus não me deu algo que eu queria. E quantas vezes Deus me deu algo que eu queria que não era a vontade de Deus. Simplesmente para que eu não me entristecesse ao ponto de me afastar para longe, para largo de vez. Eu nunca esqueço quando eu pedi um emprego na aviação e Deus só abriu o emprego na aviação porque eu clamei muito. Na época teve crise, teve um monte de coisa. De repente eu trabalhando na aviação depois de um ano lá dentro. Um dia eu sozinho falei assim, o que eu estou fazendo aqui? E foi tão engraçado que eu falei comigo e comigo mesmo, mas eu não imaginei que Deus estava ouvindo. E na hora eu ouvi a voz de Deus. Deus falou, filho, eu sabia que você não ia gostar. Eu não tenho isso para ti. E eu fiquei pensativo com aquilo e falei, meu Deus, perdi tempo. Porque a gente acha que tem as respostas para as coisas. A gente acha que tem a melhor maneira de resolver, o melhor caminho, e temos dureza no coração. Se você observar, Deus escolheu Moisés. De repente, o grupo de Coré diz, não, Deus também fala conosco. Eles decidiram que Deus também falava com eles. Gente, Deus quer falar com o homem? Sim ou não? Mas quem Deus escolheu? Moisés. Qual foi o caminho? Moisés. Eu lembro de um tempo em que eu fui num culto com uma pessoa
E a pessoa disse assim, não, 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 não era Deus. Deus sabe como eu gosto que Ele fale comigo. Como a gente é fútil. Gente, é claro que Deus sabe como você gosta de ouvir a voz dEle. Quem gosta de um abraço, quem gosta de ser amado, quem gosta de ser agradado, todo mundo. Mas isso não retrata o quanto você ama o Senhor. Isso retrata o quanto você se ama. E isso é terrível. Davi, no meio do mato, amava o Senhor. Não tinha plateia. Davi não tinha plateia. Davi não tinha nada naquele lugar que pudesse fazer ele bota o fundo para mim aqui, posso tocar. Davi não tinha plateia. Davi não tinha ninguém que pudesse ali fazer com que ele pudesse se mostrar. Mas sabe qual é interessante? É que quando a gente entende de fato quem nós somos, ainda que tenha plateia, a gente já não faz mais por causa do outro. A gente faz porque tem que fazer. Você vai ler a Escritura e você vai ver Jesus que é aquilo que se manifestou de fato, porque Davi é um tipo de Cristo. E Jesus ele diz assim, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus ele era totalmente guiado e conduzido pelo Senhor. É tão interessante que Jesus caminhou na terra durante 3 anos no seu ministério. E as pessoas olhavam para Jesus e viam um homem poderoso, o cara da promessa. O cara da promessa, o líder. O líder que vai nos tirar do jugo de Roma. Nós vamos ser livres. Em quem eles estão pensando, irmãos? De novo. Você percebe que no relacionamento de nós com Deus, a gente sempre começa como menino. Mas menino mesmo. Antes de ser menino, servo. Servo mesmo. Servo quer salário, irmão. Eu tenho um emprego, mas se eu for esse mês, eles não me pagaram, no mês que vem eu fico pensativo. Será que vale a pena? E se passar 3 meses, eu digo, o quê? Vou arrumar outra coisa. Qual era o salário dos discípulos? É tão interessante que o desespero dos discípulos, quando Jesus pega e diz, vão vocês também. Vão. Eles param e olham para Jesus e dizem, olha Senhor, para onde nós vamos? Para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É tão interessante que Jesus tinha uma palavra que gerava algo neles, mas nem eles sabiam de fato o que era. Mas Jesus tinha algo. Para onde nós iremos sem o Senhor? Esse ano, depois que meu pai faleceu, muitas vezes eu olho para a foto do meu pai e eu fico assim, Senhor, o que meu pai te entregou? Como é que meu pai chegou aí? E quando eu falo isso, eu não estou acusando o meu pai. Eu estou fazendo uma retrospectiva da minha vida. E no meu íntimo eu digo assim, Senhor, eu não quero chegar assim. Eu não quero chegar aí sem ter feito o que o Senhor tem para me fazer nessa terra. Senhor, eu não quero simplesmente passar como a erva,
ou como o vento. Eu fui num culto esses dias e eu ouvi algo que eu almejava ouvir muito do Senhor. Deus me chamando de filho amado. Porque nós gostamos desse abraço de Deus. Mas quando eu ouvi isso, eu não queria ouvir esse filho amado como sendo filhinho que não tem um pai. Mas essa oração foi uma oração que eu fiz muitas vezes, fazendo alusão ao que Cristo orou. Quando Deus olha para Moisés e Elias, e ele diz para os discípulos: este é o meu filho amado, ouçam a ele. Eu disse: Deus, eu quero ter o privilégio de ouvir isso do Senhor. Eu sei que isso é muita ousadia da minha parte, porque eu não sou o Cristo. Mas eu sei que quando o Senhor está manifestando isso, o Senhor está dizendo: eu dei um propósito para ele. Ouçam a ele. Ele é a pessoa do momento. Ele é o meu caminho agora. Ele é a minha imagem neste momento para ti. Davi, ele veio cumprir um propósito. Moisés veio cumprir um propósito e a família de Coré disse que não era ele. Arão disse que não era ele. E você vai vendo as pessoas recusando a voz de Deus. Não, nós não queremos mais Samuel. Queremos um rei. Não, Moisés já morreu. Vamos fazer um bode. E sabe o que é interessante? Todo mundo, quando vê a história do bode, acha que eles estavam trocando de Deus. E isso é mentira. Se você for ler atentamente, você vai ver eles dizendo assim, ó: este bode representa Deus que nos tirou do Egito. Eles não estão trocando de Deus. Eles estão trocando o caminho para Deus. Quando eu descobri isso, eu falei: meu Deus, eu achava que o problema era que eles tinham feito um bode. E que eles estavam trocando o Senhor e se esquecendo de ti. Sim, eles estavam se esquecendo. Mas do caminho que Deus enviou, que foi Moisés. Do mediador que Deus enviou, que foi Moisés. O apóstolo Paulo diz que a lei e o Moisés apontavam para Cristo. É o caminho que Deus enviou. É a forma que ele definiu para que nós pudéssemos encontrar. E eu pergunto: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Abra lá em Hebreus, capítulo 5, só para você ler um texto. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim: embora sendo filho, quem que era o filho? Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Diga: obedecem. Mas eu creio em Jesus. Mas você obedece? Se o próprio Cristo foi esmiuçado na sua alma, padeceu na sua alma, na sua vontade, ele era carne, sujeito como eu e você. Irmãos, se esvaziou de si.
Quando eu olho a foto do meu pai, eu fico pensativo, Senhor, me ajuda a me esvaziar de mim. Ele fez tudo o que ele queria fazer, da forma que ele queria fazer. Viveu a vida dele. Não era ruim, não era mal para as pessoas, simplesmente viveu. Isso é vida com Deus, irmãos. Deus sabe que nós temos filhos, família, sonhos, projetos. Mas sabe uma coisa que não muda? Deleita-te no Senhor. E os desejos do teu coração Ele fará. Quando eu estou deleitado no Senhor, o meu desejo agora é para o Senhor. Por isso que Ele nos dá. Pastor, mas você está dizendo que eu não posso sonhar? Não, irmão. Livre-arbítrio. Eu conversava com o pastor Caio essa semana e eu disse, pastor Caio, um homem que entra em rebelião, se coloca debaixo de um ministério por causa de uma unção, eu quero ser usado como este homem. E ele se coloca debaixo. E ele entra ali com uma intenção. Ele quer algo. De repente, quando ele adquire aquela unção, porque vem, irmão. Você buscar, vem. De repente ele diz, agora eu sou usado também. Agora ele deixa de honrar aquele que carregava a unção primeiro. Por quê? Porque eu não preciso mais dele. Eu já tenho. Saul largou Deus porque ele achou que não precisava mais de Deus. Quando a família de Coré largou Moisés é porque achou que não precisava mais de Moisés. Deus também fala conosco. Você está entendendo? Honre os processos na tua vida. Dê valor aos processos. Eu disse a um homem a semana passada. Eu disse, para este tempo talvez Deus me levantou na tua vida. Palavras de Esther. Da Rabás. Para um tempo de te dar liberdade. Para que Deus se manifeste na tua vida. Mas para que Deus se manifeste na nossa vida, tem que agir, tem que haver um reconhecimento. Para que Esther pudesse ter o cetro de Deus apontado para ela, que era do rei, ela entrou em jejum. Ela esqueceu o seu propósito. Ela já era rainha. E agora ela correu risco pelo próximo. Não mais o seu propósito. Não mais os seus sonhos. Mas agora o povo de Deus. O povo de Deus. E Deus liberta o povo. Por meio de Esther. Uma rainha. Não é o quanto eu tenho de prosperidade. Não é o quanto eu tenho de Deus. Mas é o quanto Ele tem de mim. O quanto Deus tem de você. O quanto Ele pode contar com você. Em João capítulo 3. Desculpa, vai primeiro João 14. João 14, 15. Preste atenção nesse texto. Condicional. Se me amais. Tu ama Deus?
Tu ama a Deus? Quantas vezes na minha caminhada eu disse para Deus: Senhor, eu sou uma fraude. E eu não tenho vergonha de dizer isso para você, porque Deus sabe. E eu não estou dizendo que eu sou uma fraude porque eu fazia algo de propósito ou enganando as pessoas. Mas porque eu achava que eu daria conta de fazer coisas que eu ainda não estava pronto. Por isso que o soberbo, ele abate. Ele gosta dos mansos e humildes. Davi errou. Como Davi errou? Mas sabe uma coisa que é admirável em Davi? É que ele batia no peito. E ele dizia: fui eu. De repente Davi peca. Levanta um homem no pátio. E começa a falar mal de Davi como rei. Mas agora falando mal do seu pecado. Os de Davi disseram: Senhor, quer que nós retiremos ele daqui? Ele disse: não, deixe. Deixe, eu estou errado. Deixe que fale. Queremos nos justificar. Queremos ocultar os nossos erros. Porque estamos vivos. E Deus só usa gente morta. Negue-se a si mesmo. Os discípulos seguiram Jesus vivos. E faziam cada pergunta que eu e você faríamos igualzinho. Talvez pior. Eu vou morrer por ti e todo mundo, ó Jesus, eu sou o que mais te amo. Quando eu leio Pedro, eu digo assim, todo mundo quer ser o Pedro porque é bruto, né? Eu quando leio Pedro, eu digo: Deus, eu sou tosco como Pedro. Como eu sou tosco. Eu não vou te negar, eu te amo mais do que todo mundo. Pedro, o diabo hoje me pediu a tua alma. Eu não deixei ele te peneirar, para que tu não padeça. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Todo mundo, irmão, desesperado, querendo notícias de Jesus. Pedro voltou a pescar. Porque é assim que nós fazemos. Quando nós estamos tristes ou envergonhados, buscamos distração. Vamos nos distrair. Ele não buscou arrependimento. De repente, Jesus aparece para os discípulos e a Pedro. É interessante que não é para os discípulos, é para os discípulos e a Pedro. Porque para Pedro era muito importante esse reencontro. Quando eu assisti aquele seriado The Choice, e Jesus está na beira da praia, todo mundo pega o lemezinho assim, e Pedro já pula no rio assim, diz: ele! Como ele queria esse reencontro. Como ele queria uma segunda oportunidade. Mas sabe, irmãos, Deus não pula fases. Pedro, onde acabou a conversa antes? Ele dizendo que amava Jesus, ó, mais do que todos. E aí Jesus olha para ele: tu agapau mais do que eles ainda? Tu me ama mais do que eles? Filéu, Senhor, eu gosto de ti. Sabe que eu gosto de ti. Se apertar de novo, eu corro.
E Jesus olha para ele de novo. Tu me ama a ponto de morrer por mim? Agapau? Eu gosto de ti. Mas na terceira vez Jesus disse para ele: Pedro, tu filéu, tu sabes. Cuida das minhas ovelhas. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe a nossa história. Se nós reconhecemos quem nós somos de fato e começamos a nos submeter ao pastoreio dele, nós vamos prosseguindo em conhecer e em obedecer. Fiel no pouco, fiel no pouco, fiel no pouco. E esse pouco vai aumentando relativamente ao passado. Mas como nós já estamos preparados, exercitados na fé, agora é pouco. O que era antes muito. Por causa da caminhada. Mas se nós queremos ficar só sendo agradados, só recebendo, nunca crescemos. Nunca. Passamos a vida imaturos na fé. Oscilantes na comunhão com o Senhor. Ou melhor, que comunhão? Atrás de profeta, atrás de encontros, atrás de palavras. Pastor, isso é errado? Claro que não. Mas quando você passa a vida sem uma experiência com o Senhor, a vida sem se assentar à mesa com Ele, a vida sem uma missão dele para ti, afinal de contas, salvo pela graça, para boas obras. Qual é a boa obra? Qual é a boa obra que Ele te chamou? Você é um indivíduo. Você é um ser único que Ele te chamou para algo. Ou por acaso Ele está te chamando para coisas genéricas apenas. Há pessoas e lugares e coisas que só você vai poder alcançar. Entrar, adentrar. Diz assim o texto: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Grifa aí o se. É por amor. Não é para você ser próspero. Não é para você ter as coisas. É porque você o ama. É por temor, por reverência. João 3. João 3,13 diz assim: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é engraçado que tem pessoas que têm encontros com Jesus e se sentem condenadas. Ou outras que não vêm à igreja porque não estão prontas. Porque senão Jesus condena. Você está rindo, mas tem gente dentro da igreja
Eu expliquei para a dona Fuzai na sexta-feira. Que estão dentro da igreja como unidade e não fazem memorial de Cristo porque estão em pecado. A Bíblia diz que se você diz que não tem pecado, pecou. Mas a Bíblia também diz que se você vive no pecado, não é dele. Pastor, eu fico confuso com isso. Doide. Nova criatura você. Nova. Velha, todas as coisas foram feitas. O homem caído ficou lá atrás. Você é um novo homem. Um novo homem. Uma nova mulher. No mundo espiritual, Deus habilita o teu espírito para você obedecer. A nova aliança que farei com o homem é: colocarei as minhas leis dentro do homem. Nova aliança, qual é? Eu vou dizer o caminho e eles vão seguir. Eles vão confiar em mim ao ponto de entender que eu sou bom. Sabe por que às vezes nós reclamamos tanto? Se não for do meu jeito. Porque nós não queremos perder o controle. Não queremos perder o controle. Pois eu quero te dizer uma coisa. Nicodemos. Se tu não morrer e tu não nascer de novo, tem que perder o controle, irmão. É sujeitar de fato a tua vida. Pode o homem acrescentar um tempo ou um cabelo aí? Pode, irmão. Aonde está a tua confiança? Se Deus te der muito dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, irmão? Se Deus te der portas abertas, o que você vai fazer? Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi ungido rei e no outro dia já assumiu o reinado. Foi, irmão. Demorou pacas, por sinal. Sabe por quê? Deus não vai dar algo para você se perder. Ele te ama. Tem gente que está orando pela mudança das pessoas. Deus quer mudar você. Toda vez que eu maltrato alguém, eu digo: Deus, eu não dei conta. Eu ainda sou esse traste. Eu estou te falando sério. Isso é constante na minha vida. Estou abrindo aqui meu coração para você entender. Por quê? Porque só um coração rendido. E não tem jeito. É tempo com Deus mesmo. E a gente fica tão ocupado. Tantos afazeres. Quem tem afazeres aí? Só eu? Hã? E faz. Quando vê, pô, tá morto. Comprei um tapetinho para me dobrar o joelho e orar de madrugada. Já faz 2 semanas que eu na gaveta. Que vergonha. Eu não tenho vergonha de você, eu tenho vergonha dele. Você não muda a minha vida. E eu estou te ensinando a você ter postura da mesma forma que eu estou tendo. Porque a gente está tão preocupado com as pessoas e esquece do Senhor. Sabe? Davi entrando com a arca. Um rei, com coroa,
manto, com serviçais. Não é assim, irmão? É não. É não. Tirou as roupas reais, virou plebeu e dançava diante do rei. E dançava. A filha de Saul, isso não é jeito de rei. Deus sabe que nós erramos, irmão. Davi, todo cheio de boa vontade, vai buscar a arca. De repente o seu amigo morre. Guerreiro, amigo dele. Talvez um homem que salvou a vida dele. Ele ficou com raiva, a Bíblia diz. Na hora ele não falou, ai Deus, tu pode. Não, ele ficou com raiva. Como se dissesse, não tá bom para ti não fui buscar. Precisamos entender que não é do nosso jeito. Que o nosso coração tem que ter essa honra mesmo. Eu, na minha ignorância, quando eu vi a pessoa ensinando lá, 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preste atenção, irmão. Faz um sacrifício. Mais 7. Faz um sacrifício. Quanto tempo demora, irmão? Para andar aí 5 quilômetros. 10 quilômetros. Quando eu li isso, eu entendi que uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. Eu falei, Deus, tu é chato. Misericórdia, Senhor. E eu falei isso mesmo. E é as horas que a gente acha que ele não está vendo, irmão. Ele disse, não, eu não sou chato, é vocês que não entendem como eu sou grande. Ele é digno. Deus não precisa da nossa adoração. Preste atenção, Ele é. Ele é. Ele não precisa. A Bíblia diz que Deus chamou Jesus, foi nos textos que eu separei. Todo joelho se dobrava. Não é aqueles que vão reconhecer, não. É todo. 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 Na hora que nós... cai. Cai. O negócio é tão violento que Jesus está lá sendo preso. Jesus diz, eu sou. Eles nem entendiam o que Jesus estava falando, de fato. Os soldados tudo caíram no chão. De repente eles... que foi mesmo? Eles não estavam entendendo. E nós, o que precisamos passar para entender? E eu estou falando aqui com pessoas que querem algo com Deus. Você pode escolher viver outras coisas, não tem problema. Dizem assim, mas Deus não faz mais milagre, Deus não faz mais sinais, anjos não aparecem, coisas não acontecem. Por quê, irmãos? Deus mudou? Ou mudou a gente? Percebe? Aí pega o cara, o maluco, lá no meio do deserto, que come mel. Mel e bicho. Não é isso? Inseto. Irmãos, às vezes, nós estamos que nem Sansão. Deus fala, não come David. Não come da uva. Nada de uva. E estamos embaixo do parreiral. Ela é tão cheirosa. Não. Estou só aqui embaixo, não dá nada. Sabe? E estamos aqui pertinho do pecado. No controle. Ela lá, eu aqui, eu controlo.
Controla, irmãos. Não controla. Maldito o homem que confia no homem, que do seu braço faz sua força. É em vão guarda o sentinela, se Deus não guarda. Podemos fazer de tudo, projetos e planos. Se Deus não confirmar, um dia chegaram para mim e falaram assim: você podia ir atrás de um novo emprego, ganhar mais e tal e tal. Eu sei. Então, não, eu disse que eu sei que eu podia, mas eu não vou. Eu falei, por quê? Qualquer lugar que Deus não me chamou para estar é ruim. Qualquer lugar. Não importa se eu vou ganhar menos ou mais. Não importa se é no norte ou no sul. Qualquer lugar. Bom é estar debaixo da nuvem de Deus. E não importa. Não importa. Não foi uma nem duas vezes que Deus falou: ainda que não tenha ninguém, eu te chamei para estar aí. Eu vou ficar aqui. Até que eu aprenda o que eu tenho que aprender. E eu divido isso com você hoje. O que você precisa aprender? Quando eu ungi a Érica, eu já falei no meu coração: eu preciso agora tratar a Érica de uma forma diferente, porque eu preciso preparar ela para uma coisa diferente. Começa um tempo na vida dela diferente. A vida não pode mais ser a mesma. Deus, quando Ele pega um vaso e Ele separa, Ele está dizendo: tu não é mais teu. Uma coisa é a pessoa aceitar Jesus, que já é uma morte. Outra coisa é Deus pegar um vaso e colocar no altar. Ele está dizendo: te separei. Tu não tem mais direito. Ah, mas tem muita gente. Bom, quer sofrer? Siga a tua vida. O que Deus quer é que você entre no rio e deixe Ele te levar. Se nós conseguirmos fazer isso em qualquer nível de relacionamento com Deus, vamos. A Érica falou para mim durante o carro. Levantou. Sexta-feira o carro veio. Eu olhei pro carro, o carro olhou para mim. Por quê? Eu ficava dentro do carro. Ela ficava dentro do carro.
falar, ou você dobra o joelho para falar. Irmão, eu sou muito discípulo. Quero te servir, ser teu escravo voluntário. De repente, aquele senhor marca aquele homem como um escravo perpétuo. O apóstolo Paulo diz: eu me fiz escravo de Cristo. E quando ele está falando isso, ele não está falando como um escravo de uma forma pejorativa, mas como alguém que vive por Cristo, para Cristo. Porque para ele são todas as coisas. Sabe, irmãos, quando a gente entender que a coisa que mais nos afasta de Deus é a justiça própria, é nós enxergarmos Deus da forma errada, é nós nos enxergarmos da forma errada. Porque a hora nós estamos nos sentindo um lixo, outra hora nós estamos nos sentindo top, e ficamos nessa gangorra emocional. Primeiro, nós somos resgatados por um pagamento único, um preço único. Já foi pago. E o pior, já foi feito lá desde o princípio, lá na fundação. Tudo já está pronto. O que você pode dar a esse Deus que deixou tudo pronto? Nada. 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 A única coisa que você pode é aceitar, receber, pegar. E toda vez que você pegar, você diz: Deus, obrigado. Tu és o máximo. Deus, obrigado. Se não for o Senhor, como Moisés. Moisés teve a oportunidade de ter a vitória. Ele teve a oportunidade de ver a sua vitória. O anjo da vitória ia diante dele. Ele disse: não, Senhor. Não quero só a vitória. Eu quero o Senhor. Se o Senhor não for comigo, não há vitória que me faça sair daqui. Não há porta aberta que me faça sair daqui. Não há alegria que me faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Como Deus não vai amar um homem desse? Você está entendendo? Davi, quando ele entende
que era por causa do censo que estava vindo o anjo da morte matando todo mundo. E ele resolve no seu coração ali fazer um holocausto para Deus. Quando o homem olha para ele e diz, olha, pode pegar tudo aí. Ele diz, opa, não. Não darei algo ao meu Senhor que não me custe. Você está entendendo? Deus não quer migalha. Conversava com a dona Fusai e ela falava assim, então no novo é 10, no velho não sei o quê. Eu falei, não filha, é tudo. Ela, como assim? Eu falei, é tudo. Deus não está pedindo para você dar 9, 8, 10, é tudo. Tudo voluntariamente conforme Ele te pedir. A nossa vida tem que sobressair a dos fariseus. Você acha que Deus está preocupado com 10% seu? Ele quer a tua vida. Você acha que Deus está preocupado se você está colocando ou não dinheiro no gasofilasco? Ele quer saber se o teu coração é rendido. Porque um coração rendido não está preocupado se é 10 ou 5 ou 30. Ele não está nem aí. O que Deus pedir, Ele faz. O que Deus pedir, Ele faz. Irmão, eu ia para os acampamentos com as minhas caixinhas de adoração. Aquelas minhas chegadas, sabe? Eu tinha um carinho especial por elas. De repente chegava a hora da oferta, Deus falava assim, me dá algo. Eu dizia assim, Senhor, nem pro dinheiro eu trouxe muito. Ele disse, não, você trouxe algo que eu quero. Já saía lágrima, irmão. Porque era a minha caixinha de estar com Deus. Um dia eu fui num encontro desse. Eu tenho ainda vários relógios. Eu não uso, mas eu tenho. Mas eu tinha um que eu gostava. De repente eu estou ali pregando, Deus falou assim, eu quero o teu relógio. Eu disse, esse, Senhor. Obediência. Obediência. Eu comprei uma moto. Duro, sem dinheiro. E Deus falou para mim assim, dá, filho. Dá para ele porque ele vai me ver. Ele vai saber que eu existo. Tu já sabe e ele ainda não sabe. Jesus, eu vou apanhar da mulher. E eu voltei para casa a pé, irmão. Obrigado. O preço da obediência. E você acha que eu fiquei dizendo, ó Deus. E para ela, ó, foi Deus. Segura no peito e faz. Irmão. É para ti. E eu não passei por isso uma vez só na minha vida, não. Foram várias vezes. Teve uma vez que eu tirei um empréstimo. A tala do talo, da onde eu podia tirar. O último lugar que eu tinha a porta aberta. Deus falou, uma parte é para você dar para fulano. Eu falei, Jesus, não vai dar nem para me terminar. Mas sabe, irmãos, toda vez que eu obedeci, eu vi essas pessoas testemunhando, dizendo, eu orei, Deus disse que ia me dar, e Ele deu. E sabe o que significa, irmão? Eu fui a mão de Deus. Porque eu obedeci. Nós hoje lemos sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre todos esses homens de Deus. Porque eles obedeceram. Amém? Não deixe passar a sua vida só por passar. E se você está vivo, dá tempo. Eu sempre digo isso para a nossa anciã. Dá tempo. Dá tempo. Essa história de que eu tô velho, isso é conversa e desculpa. Dá tempo. O Smith Wigglesworth,
56 anos de idade, ele aprendeu a ler e começou o ministério. E hoje ele é considerado o apóstolo da fé. Será que o homem ganhou alma? Será que o homem fez milagre? Ressuscitar morto? Vários. Você está entendendo? Para Deus. Deus teve que deixar Abraão ficar velho para Abraão entender que era Deus que ia dar o filho. Deus vai precisar fazer isso com nós que somos mais jovens? Vai precisar a gente sofrer e ficar amargurado, só Ele é a solução para a gente clamar por Ele? Não precisa, irmão. Sabe, irmão, tem um ditado que ele é mentiroso. Faça a tua parte porque Deus é o Deus do impossível. E deixa o impossível para Deus. Irmãos, é uma mentira isso. Deus quer fazer parte da tua vida. No acordar, no comer, no trabalhar, no caminhar, no deitar. Não existe milagre pequeno ou milagre. Deus, ele diz, há demasiadamente algo difícil para mim? Tudo para Deus é fácil, irmão. Acha. Muda. Teve um rei que uma época disse assim, não, porque eu sou Deus. Deus falou assim, come capim. Grande sou eu. Tu é homem. Você está entendendo, irmão? Nessa noite eu vim para te dizer duas coisas. Primeiro, obediência. Mas uma obediência por fé, por amor. Entendendo que Ele é grande, que Ele é bom. E quando Ele fala é bom, irmão. Por mais que você olhe e diga assim, cara, dói fazer isso. Tem algo aí. Tem um resultado aí. Amém? 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, ó. Um caminho mais excelente. Lá diz também que contra o amor não existe armas. Não existe. Não existe. Coisas importantes a se aprender. O que é o amor de verdade? Que o mundo aí diz que é o de Deus, isso é mentira. Preste atenção, isso é mentira. Jesus diz, se tu morrer pelo amigo, é meu amigo. Amor agapau. Sim ou não? Deus te chamou para manifestar Deus. Novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como eu te amei. Jesus morreu por nós. O que Ele exige de você? Que você morra pelo próximo. Só não pode ser bobo. Ser conduzido pelo Senhor. Ser guiado pelo Senhor. Porque Ele não quer que você dê pela porca. Ele não quer que você desperdice os tesouros dele com quem não entende que é tesouro. Você vai manifestar o amor de Deus porque isso é você. Graça, piedade, misericórdia. Você vai manifestar isso por ser você, Deus, na sua vida. Agora, tempo de verdade, a gente dá para quem valoriza. Preste atenção. Uma coisa é você manifestar o amor de Deus. Outra coisa é você se doar por quem não entende. Jesus já morreu por essas pessoas. Amém, irmãos? Ele já é o nosso mártir. Coloque-se de pé. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Pai. Escreve no nosso coração. Deus, tu escolhe as coisas loucas deste mundo. As coisas que não são para ser. Por isso, Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor nos escolheu. Porque de fato nós não somos. Essa semana me perguntaram qual era a minha escola teológica, Senhor.
Me perguntaram de onde eu tinha vindo, Senhor. E eu não soube nem responder, Senhor. Eu só disse: filho, eu vim do Senhor. Como um vento, ou uma folha que cai e é soprada pelo vento. O Senhor tem me ensinado. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar dessa forma, Senhor. Nos levar aonde o Senhor quer. E nessa noite, Senhor, eu me candidato mais uma vez. Para que o vento do Teu Espírito me leve, Senhor. Eu não sei, Senhor, se nessa noite há outros candidatos neste lugar, Senhor. Candidatos, Senhor, a Te obedecer. Eu não sei, Senhor, se o Senhor vai encontrar pessoas que estão com o coração suscetíveis a Ti, dispostos. Oh, Rabacassore Xerebedecas. Nos acha, Senhor, neste lugar. Nos acha, Senhor, neste lugar. Nos leva, Pai. Nos leva, Pai, conforme a Tua corrente, Senhor. Até perdermos o pé, Senhor. A corrente das águas, Senhor, nos leva, Senhor, a um lugar onde o Senhor tem o controle. Nós perdemos o controle hoje, Senhor, da nossa vida. Nós Te entregamos, Senhor, os nossos raciocínios. Nós Te entregamos hoje, Senhor, toda a sabedoria e conhecimento que nós temos. Implanta, Senhor, a Tua verdade. Espírito da verdade, Tu és o nosso Senhor, nosso ajudador. Tu nos ensinaria todas as coisas. Assim diz a Escritura. Nos ensina, Espírito Santo. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Espírito da verdade nos ensina. Nos dá entendimento, como diz em Efésios. Nos dá sabedoria. Nos ilumina, nos tira das trevas. Nos tira da ignorância, Senhor. Revela-te a nós. Dá uma mente de Cristo, Senhor. Uma mente de Cristo, Senhor. Obediente. Calado. Meu Deus, não te